Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos espectadores, como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles, juntos, entrando em plenitude. E hoje estamos aqui para fazer o especial de Natal. E é lógico, para fazer um especial de Natal, tínhamos que trazer alguém especial também. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Mário Duarte. Ele é psiquiatra, neurologista, palestrante e está aqui conosco para esse bate-papo íntimo. Tudo bem, Luiz? Tudo que bem. Bom você aqui com a gente. Seja bem-vindo. Luiz, para a gente falar sobre como reinventar, como modificar, como fazer diferente nesse Natal, então a gente trouxe algumas questões aqui. Mas antes, vamos falar de um lado psíquico, né? Sobre essas questões relativas ao final de ano. As pessoas estão com um quadro psíquico meio desequilibrado, né? Encontramos uma síndrome típica que se relaciona com os sentimentos da ansiedade, tristeza, melancolia. Como lidar com o agravamento desses sentimentos nesses tempos de pandemia? Festas de final de ano são ótimas para as pessoas extrovertidas, festivas, que gostam de celebrar, mas muitas pessoas passam por problemas, né, ao longo do ano, e algumas pessoas muitas são introspectivas, e essas datas podem gerar melancolia mesmo, tristeza, reflexões. Se a pessoa não tiver uma diretriz adequada para nortear o pensamento, as emoções dela, elas podem sucumbir em estados realmente de tristeza, depressivos e melancólicos e ansiosos. Mas a pandemia acentuou isso, né? Porque as pessoas estão isoladas, elas vão fazer festas mais isoladas, vai haver menos contato entre as pessoas, e isso é um viés para que haja maior quantidade de pessoas sofrendo mesmo. A maneira de lidar com isso é psicólogo, psiquiatra e espiritualidade. Com certeza. Né? Então, as pessoas que têm um princípio espiritual, que elas não estão doentes, mas estão sofrendo, e têm valores transcendentais, eternos, elas passam por isso mais tranquilamente, se elas realmente estiverem engajadas num processo de autoconhecimento. Se elas não tiverem, elas provavelmente vão precisar de ajuda ou de apoio mais intensivo da família, de amigos, o que é um problema, porque as pessoas estão distantes, né? Então, é mais difícil. Mas é possível. Né? Por exemplo, a CVV sempre foi um canal midiático, né, em que as pessoas que queriam ou querem se matar, tirar a própria vida, têm um recurso na solidão de ligar, né, para o CVV. As pessoas têm mídias, elas podem estar em contato, né, nesse final de ano. Então, se, apesar de tudo, houver um estado desse, ela deve procurar ajuda profissional. Muitos psicólogos estão fazendo atendimento online, psiquiatras estão fazendo atendimento presencial, online também, e sempre tem uma casa como essa, ou seja, né, em que as pessoas são acolhidas, tem atendimento fraterno, e nós temos os livros, nós temos meditação, nós temos oração. Em verdade, o cristão espírita, ele tem muito recurso, né, para poder manter o equilíbrio, o bem-estar mental, emocional, espiritual, nesse momento. É isso aí. Como é que ficam as celebrações de Natal, Ano Novo, quando o noticiário traz números tão altos e vem destacando uma crescente de contaminação por Covid? As pessoas ficam preocupadas pela forma como as notícias são veiculadas, né? Eu aprendi há muito tempo atrás com os espíritos, um rapazinho ainda, que a gente deve, quando falar,
três condições devem estar presentes. O que nós vamos falar é útil, o que nós vamos falar é verdadeiro, o que nós vamos falar é amoroso. Quando essas três condições estiverem reunidas, então nós podemos verbalizar. Então, quando nós disseminamos o medo, né, ou damos a notícia destacando o número de mortes e não o número de pessoas recuperadas, isso dá a impressão, né, real de que a próxima vítima serei eu. Então, isso numa pessoa mais frágil, uma pessoa sem muito recurso psíquico, ou mais atemorizada, fóbica, ou tímida emocionalmente, essa notícia tem um impacto muito grande. Nós temos que... a culpa não é da pessoa, claro, não, mas as mídias, os jornais, eles precisam ter essa orientação, essa responsabilidade. Eu acredito que eles queiram fazer um serviço bom para a população, mas destacar desta maneira, né, realmente suscita muita angústia, né, porque existem pessoas mais suscetíveis mesmo. Então, o que nós deveríamos fazer? Né, prestar atenção no lado positivo das coisas. Nós aprendemos isso com os espíritos, né? Então, o importante existem situações, o nosso mundo é dual, sempre existe uma coisa boa e uma coisa ruim. As coisas vêm juntas. Né? A sua cognição, sua atenção deve estar voltada para o que é luminoso. De qualquer forma, nós, como espiritualistas, confiamos em Deus, confiamos na assistência do mundo espiritual. Sabemos que não estamos sozinhos, sabemos que existem várias implicações para que uma pessoa seja infectada, para que aquilo evolua mal e tal. Então, e devemos olhar o noticiário de uma maneira ampla e ver o que realmente tem muita gente bem. E por que não eu vou ser um sobrevivente se eu me contaminar? Não é verdade? Então, olhar o aspecto positivo, e se eu sou muito atemorizado, impressionável, eu devo desligar. Se eu não devo dar tempo e atenção a notícias que vão me gerar mais medo, que me deixarão mais preocupado. Eu desligo a televisão, troco de canal, e seleciono as notícias que vêm para mim, porque isso impressiona realmente a mente das pessoas, e a nossa mente cria de alguma forma ou interfere na realidade, né, favorecendo ou não uma infecção, uma diminuição do sistema imune, da atividade imunitária do indivíduo, e ele pode ficar realmente mais vulnerável a uma doença. Okay? Com certeza. A recomendação para a manutenção do distanciamento social continua na ordem do dia, né? As festas tendem a ser realizadas de uma maneira bastante diferente. A proximidade é importante para o carinho, a atenção, para que o amor seja expressado? O amor, ele tem muitas formas de se apresentar. E é natural que as pessoas que se amem se busquem. A vida faz isso. Então, é um desdobramento natural do afeto, do amor, do interesse pelo outro. Por outro lado, isso não é, se a pergunta, né, tem a necessidade de... Não há. Há muitas formas de você amar uma pessoa sem ter um contato físico, sem ter um abraço, sem ter um beijo. Inclusive, nesse momento, amar é não tocar, é não beijar, é respeitar o corpo do outro, a distância, para você preservar o bem-estar e a saúde corporal da pessoa que você ama. Né? Então, isso implica num valor muito grande espiritual, que é a renúncia. Né? Eu abrir mão do meu ímpeto, do meu impulso de tocar, de me unificar corporalmente a alguém, para que o outro fique bem. Então, é uma maneira natural do amor de preservar. Isso não é inaugural. Não é? Imagina no passado uma pessoa com tuberculose. Não é isso? Tem uma cena do André Luiz que eu acho linda,
em que ele está acompanhando desencarne de várias pessoas. Uma das pessoas é um homem, ele tem um filho e ele vai desencarnar. E ele tem tuberculose, num momento de alta infectividade. E ele sabe que ele vai desencarnar. E ele é muito espiritualizado. Ele pega um lenço, ele põe na cabeça do filho, ele sabe que é o último beijo que ele vai dar no filho. E realmente, naquela noite, os espíritos o retiram do corpo e ele desencarna. Ele põe... Essa cena me marcou muito porque eu vi tanto amor nisso. Então, ele passa o tempo todo da doença dele, enquanto ele vai se depauperando, né, agonizando, que ele se isola da família, não deixa ninguém se aproximar dele. Mas é um gesto extremo dele. Então, ele põe um lenço na cabeça da criança e dá um beijo, sem tocar, ele beija. O André Luiz descreve um jato de luz atravessando o crânio da criança, iluminando todo o cérebro, né, e descendo ao coração daquela alma naquele corpo infantil. Veja, ele se manteve isolado. Então, isso não é uma coisa mentira. Qualquer pessoa que ama outra, que pode ser uma fonte de sofrimento para o outro, ela vai se eximir. Isso, ela vai abrir mão. Então, a renúncia também é um aspecto do amor. E você construir uma relação possível, real, íntima, sem toque, é absolutamente natural numa condição como essa. Então, a gente tem que aprender a flexibilizar, a entender que o amor também se manifesta com distância. Com certeza. Como o Espiritismo nos ajuda a compreender esse momento de aceitar com tranquilidade as mudanças propostas para esse ano 2020, tão desafiador como está agora? O Espiritismo é uma doutrina realista, com um viés de esperança. Eu não quero usar a palavra otimismo, né? Porque às vezes o otimista é um sujeito que acredita em coisas que não vão acontecer. Nós somos cristãos, temos fé, nós temos esperança. Esperança é do verbo esperançar aqui. Sabemos que o melhor existe para nós. Então, como o Espiritismo é uma doutrina aberta à alegria, à celebração, à vida, e as pessoas nos entendem mal, né, porque nós celebramos a vida e não a morte. Nós não conversamos com mortos, nós conversamos com vivos. Nós estamos em relação com pessoas que nós amamos, que nos amam, e que caminham conosco aqui no mundo, né? Na nossa abreviatura humana. Então, a mensagem do Espiritismo, as pessoas que são espíritas, verdadeiramente espíritas, elas são muito fortes diante da pandemia e das possibilidades, né, de acontecimentos. Por quê? Porque nós sabemos que o túmulo está vazio. Não só o do Cristo, mas o nosso. Nós somos seres imortais, eternos. Deixar o nosso corpo, abandonar o nosso corpo, desencarnar, é uma questão de tempo. Pode ser agora, pode ser depois, pode não ser de Covid, pode ser de Covid. O fato é que isso, em verdade, nós sabemos como cristãos e espíritos, é que quem está no governo de tudo é Jesus. Ele determina quem vem, ele determina quem vai. Não existem esses incidentes, fora negligência, suicídio crônico, ou inconsciente, ou suicídio, né, consumado, voluntário. Fora essas situações, existe toda uma mecânica de leis muito precisas que regem a vida, que fazem com que o indivíduo parta ou fique. Porque existem pessoas também engajadas no bem de tal maneira que elas eventualmente poderiam ter que partir naquele instante e elas têm uma moratória. Os espíritos, não vai agora. Não é isso? Tem um livro do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, que um rapaz que ele deveria desencarnar com 20 e poucos anos de tuberculose, porque numa outra existência ele matara um amigo com uma estocada numa armadilha, furara o pulmão dele e o rapaz morreu
né, de choque hipovolêmico e o pulmão foi lesionado, ele vomitando sangue. Então, ele criou informações para ele ter uma tuberculose e as cavernas abrirem e ele morrer com hemoptise, afogado no próprio sangue, como ele matou o amigo. Caramba. Mas ele reencarna e ele começa a frequentar uma juventude espírita e ele desassombradamente se engaja em serviços espirituais muito importantes. E a espiritualidade, então, no livro do Divaldo, mostra que ele vai para uma região do mundo espiritual, ele recebe uma quantidade extra de energia, né, de fluidos vitais, prana, eles até falam de prana e apana, que são palavras sânscritas, então elas são possíveis no espiritismo. E ele, assim, surpreendentemente para os médicos que já o haviam desenganado, ele tinha uma doença infecciosa. Com certeza. Aí letal, ele estava desenganado, ele ia desencarnar, não havia, ele estava fora de possibilidade terapêutica, era um paciente terminal, e o sujeito acorda de manhã, rosadinho, respirando normalmente, fazem lá o raio-x, que é antigo, e olha, o quê? Sumiu tudo. A medicina chama isso de remissão espontânea. Mas, em verdade... Não acha o nome, cada... Tem que ter um nome, né? Porque vai contra toda a literatura médica, todas as possibilidades. Então, sabe, como é que pode acontecer isso? Mas a literatura médica sabe que existem remissões espontâneas de câncer, eles dizem, mas não tem outro nome para dar, são materialistas, isso é uma remissão espontânea. Como é que se deu? A gente não sabe, mas é uma remissão espontânea. O cara tinha e não tem. Nós sabemos que foi o mundo espiritual. Então, veja só, quem está no controle são eles. Exatamente isso. Okay? Então, nós, ainda que a gente parta, a gente deve partir com alegria, não é? Como servos do Senhor que cumpriram o seu trabalho, servos fiéis, né? Inúteis, mas fiéis. Pode chamar, está bem chamado. Então, o Espiritismo tem muito recurso, não é? Porque nós sabemos que a morte não existe, a morte continua e estamos amparados e socorridos. Com certeza é assim mesmo. O ano traz o convite à renovação. No seu entendimento, qual é o convite, na verdade, para o ano 2021? O convite todo ano, né? Mas esse ano eu acho bastante peculiar, porque o planeta viveu uma ideia de finitude, né? De pandemia, né? Onde todos os países, todas as nações, a humanidade como um todo foi afetada por um organismo, um pacote de informações que leva muitas pessoas a óbito. Então, a gente está sobrevivendo, ainda não chegou, mas a gente sobreviveu a uma pandemia, o primeiro ano de uma pandemia. Sim. 2021, a gente deve contabilizar ou pensar tudo aquilo que a pandemia pode ter trazido de bom para a gente, não de ruim. Então, amigos ficam claros, quem é seu amigo, quem não é seu, quem não é, com quem você pode contar, com quem você não pode contar, quais são os seus valores verdadeiros, porque a maior parte das pessoas parou de viajar, parou de comprar, ou está comprando menos, está mais tempo com a família, está trabalhando mais em casa, não é? Então, existem coisas boas. A sociedade está se reinventando em termos de trabalho, de contato, não é? E as coisas continuam aí. A humanidade não está extinta. Já vivemos coisas piores, e o Covid não vai nos extinguir. Tudo indica que não vai extinguir a humanidade. Mas temos que cuidar das pessoas, porque hoje nós temos uma consciência humanitária assim, absolutamente clara, assim, fruto de 2000 anos do pensamento do Cristo, de sermos responsáveis pela vida das pessoas, pelo bem-estar dos outros, né? Vide o trabalho da igreja, o trabalho dos centros espíritas, né? Em nome de Jesus, atendendo todos os que sofrem. Então, a mensagem, acho que de 2020 para 2021, é viver uma vida mais modesta em termos de consumo. O planeta está pedindo isso. E é possível. Totalmente. Não é? Okay? Totalmente. Luiz, a ciência está desvendando os impactos diretos do coronavírus no organismo humano.
Como o psiquiatra enxerga esta doença e as consequências para a saúde mental? Todos os meus colegas hão de concordar, psiquiatras e profissionais que trabalham conosco na mesma linha, na psicologia e outras pessoas ligadas à saúde mental, pesquisadores, inclusive. Aumentou muito a quantidade de consultas. Os psiquiatras estão trabalhando muito, os psicólogos estão trabalhando muito, porque realmente as pessoas tendem a viver uma vida já adaptada a uma sociedade, elas já chegam com isso tudo pronto. E quando a sociedade vai mudando, ela vai mudando devagar e as pessoas vão se adaptando. Mas quando tem uma ruptura dessa, isso faz com que as pessoas precisem se adaptar muito rapidamente. Tem um transtorno psiquiátrico que é o transtorno de adaptação. Ele pode ser depressivo, ele pode ser ansioso, ele pode ser misto. E muitas pessoas que têm uma margem adaptativa desse tamanho, quando acontece alguma coisa aqui dentro desse âmbito, ela está bem, ela se adapta. Mas se aquilo ultrapassar muito, seja no emprego, seja em qualquer outra situação da vida, aquilo é um transtorno para ele, porque ele fica desadaptado. Então, muitas pessoas não estão se adaptando, ou têm dificuldade de se adaptar a muitas mudanças que estão ocorrendo em múltiplos níveis de realidade. Espiritual, social, econômico, familiar, conjugal. Né? Porque se o meu casamento vai bem, né? Eu trabalhando 10 horas por dia, e agora eu trabalho 10 horas por dia dentro de casa, com as crianças e tal, então muita gente se desadapta. A coisa funciona de um jeito, às vezes não funciona de outro jeito. Então nós vemos muitos casos de depressão, transtorno de humor depressivo maior, nós vemos muitos casos de ansiedade generalizada, ansiedade os fóbicos sociais estão ótimos, né? Mas as pessoas querem para a sociedade, mas não conseguem. A gente vê muita gente aflita, angustiada, né, com uma expectativa, né, de morte, ficam apavorados. Então, os casos de transtorno de pânico aumentaram muito. Né? Vou para o hospital, não vou, o sujeito começa a pensar aquilo tudo. Pessoas hipocondríacas, que é um transtorno psiquiátrico, né, que está no espectro TOC, essas pessoas desenvolvem múltiplos mecanismos de sofrimento, onde elas têm que limpar tudo e tal, e que qualquer sintoma já é a doença e que ela vai morrer por causa daquilo. É muito sofrimento. E a gente sabe de uma coisa também, que dados têm emergido dos centros de pesquisa, dos hospitais e tal, das pessoas infectadas, é que elas estão fazendo sintomas psiquiátricos pela presença do vírus. O vírus tem afetado o cérebro. Ele produz inflamação nos nervos cranianos. Eu tenho visto muito. Como ele ativa a coagulação, ele aumenta a coagulabilidade do sangue, acidentes vasculares, tromboembólicos, e a gente tem visto doenças psiquiátricas, sintomas psiquiátricos em pessoas que não tinham nenhum tipo de diagnóstico, entendeu? Então, hoje a estatística é 5 pessoas infectadas, uma tem sintoma psiquiátrico, né, relacionado ao Covid. Nossa, então por isso que aumentou muito, muito grande. Muito grande. E a chance de recuperação desse transtorno, ela é como sempre foi, né? Um tempo mais longo, mais curto, ou está sendo, digamos, mais difícil fazer esse... Eu atendi várias pessoas com Covid, pessoas com sintomas, e elas responderam muito bem à medicação. Então, mas isso é uma casuística, isso não é uma evidência científica, né? Não é uma verdade científica, é algo que eu posso falar do meu consultório. E os dados estão sendo publicados, as pesquisas e tal. Aparentemente, porque tudo é muito novo, é 1 ano de doença. Um tratamento de depressão, ela leva, no mínimo, por exemplo, 2 anos para você poder dar alta para um paciente. E, eventualmente, você não dá alta. 2 anos no mínimo.
Entendeu? Então, se eu tenho 1 ano de pandemia, né, com uma pessoa infectada que nunca teve depressão e abriu um quadro depressivo, eu estou tratando e ela respondeu bem, eu só vou ter essa resposta verdadeiramente na fase de manutenção, quando ela estiver sem nenhum sintoma, estiver com remissão plena, funcional e clínica, e eu vou poder dizer assim, essa pessoa está curada. Eu vou precisar de 2 anos. Então, eu verdadeiramente não tenho essa resposta do ponto de vista médico. Sabe? Mas, vamos ver. Os trabalhos vão se multiplicar aí pela frente. No momento, pelo menos as pessoas estão respondendo, elas ficam muito bem quando tratadas. Seja com pânico, seja com hipocondria, seja com ansiedade generalizada, seja com depressão. Elas, com suporte psicológico, psicoterapia, medicamento, elas ficam ótimas. E as pessoas não podem ter preconceito em relação a isso. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já após o cafezinho. Não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com um convidado querido, especial, Dr. Luiz Mário Duarte, neurologista, psiquiatra, palestrante e aqui fazendo especial de Natal conosco. Então vamos lá. Não foi a primeira e não será a última pandemia que a humanidade irá enfrentar. Qual é a origem desses vírus e como é que eles transmitem no meio humano? Você está falando medicamente, cientificamente, espiritualmente? Pode fazer as duas colocações. Olha, não é a primeira pandemia. Nós já tivemos muitas outras. Por exemplo, nós tivemos a peste negra no século XIII na Europa. Ela ceifou a vida, sabe, de mais ou menos 1/3 da população da Eurásia. É muita gente morta. Nossa. Aquilo realmente foi dramático. Tivemos uma pandemia de varíola, né, em 1518, na América Central, que devastou a população original. Um espanhol chegou com varíola, desembarcou, uma pessoa pegou, a outra, liquidou todos os habitantes dali, a maior parte das pessoas, mais de 80% de óbitos. Nossa Senhora! A civilização asteca, né, foi embora por causa disso. Então, olha só, depois nós tivemos, no século XX, a gripe espanhola, onde o cálculo é de mais de 50 milhões de mortos. É muita gente. A Segunda Guerra Mundial matou 20 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. Que loucura. Uma pandemia. Mas o que a gente deve pensar? Isso foi em 1918. Foi a última pandemia do mundo. Olha só. E o que a gente deve pensar? Lá na peste negra, no surto na pandemia de varíola, né, ou na epidemia de varíola na América Central, assim como na gripe espanhola, não havia ainda aviões, não havia carros assim, potentes, não havia estradas, a população era muito menor, a população do planeta era menor, encarnada no planeta era menor, então os contatos eram muito, muito rarefeitos e as pessoas tinham muito menos contato. Por isso que, pensando cientificamente, a gente deve raciocinar sobre a realidade dos lockdowns, se eles são realmente efetivos ou não. Né? Porque num mundo onde as pessoas estavam muito distantes umas das outras e eram muito menos pessoas, né, e tinham muito maior dificuldade de contato, houve uma pandemia. Né? A coisa prosperou. Em 18 acontece uma coisa, porque a gente vai desenvolver os antibióticos. A medicina tem um boom, uma explosão. Né? Então, a bacteriologia e a virologia, a gente começa a pensar. Então, vejam só, o mundo aumentou a quantidade de pessoas,
E todas as pessoas hoje estão em contato. Você, em 24 horas, você está do outro lado do planeta. É muito rápido, é muito E as cidades, as megalópolis, né, são milhões de pessoas juntas. Nossa, vão ligando num instante. O que chama atenção? De 18, portanto, durante 100 anos, praticamente, estamos em 2020, não houve pandemias no mundo. Que interessante, né? Não é verdade? Olha quanto tempo. As pessoas devem pensar nisso. Por que não houve pandemia? Avanço da medicina, desenvolvimento de tecnologia médica, farmacêutica, né, da medicina preventiva, profilática, de doenças infecciosas parasitárias, vacinação. Entendeu? E teve aí um bando, não toma mais vacina. Eu tive sarampo, eu tive catapora. Eu não conheço mais ninguém, né? Nenhuma criança hoje tem sarampo e catapora. As pessoas são vacinadas para hepatite e tal. Então, as pessoas são vacinadas para gripe. Só que elas têm que vacinar todo ano. Porque o vírus muda, como o vírus do corona. Vacina para corona não vai deixar você imune eternamente, não, como outras vacinas. Provavelmente você vai tomar uma vacina todo ano para atender a variabilidade genética do vírus, que ele vai mudando, né? Então não é igual a corona, a Covid, zero vacina. As pessoas devem pensar nisso. A gente toma vacina para gripe e tem muita gente gripada. Exatamente. Okay? Mas o vírus vai mudar, né? Nós vamos enfrentá-lo melhor e tal. Então, não é a primeira pandemia, mas é a primeira pandemia do século XXI. Né? E ela deve trazer um pouco de humildade para nós, diante da Porque vida. É o medo que está mexendo maior que a contaminação. A humanidade está um pouco prepotente, achando que ela é um ser mais bem aquinhoado, né, da natureza. Nós não somos a ponta, né, da pirâmide. A biologia, ela não vê uma árvore onde o ser humano está em cima. Ela vê uma ramificação onde o ser humano é mais uma vida. Nós somos convidados do planeta. E nós, espiritualmente, nós estamos destruindo o nosso planeta. Não nos importamos de consumir animais, de destruir a vida, de produzir calor, efeito de estufa, de destruir florestas, de poluir rios, mares, de usar plástico. As pessoas não se importam. Não se importam. Não. Então, existe uma resposta da natureza. Esse vírus veio de algum lugar. Né? Veio dos mercados da China. Ele veio dos animais consumidos, né, aleatoriamente, animais que nós aqui no Ocidente normalmente não consumimos, e eles comem morcego. Ok? Então, o vírus entrou no ser humano. Ou fugiu de um laboratório, não importa, porque teve uma pandemia de Covid em 2002, 2003, só que não foi noticiada. Exatamente. Okay? Vocês peguem um livro do Mandel, que é a Bíblia das doenças infecciosas parasitárias, né? Você vai ver lá a pandemia de Covid, né? 2002, 2003. Está lá. Está lá nas páginas. Aconteceu, né? Segundo volume. E não teve Mandel. Esse terror todo. O Mandel. Não teve porque não tinha uma mídia. Aí você vê interesses geopolíticos e tal. Mas olha só, é uma realidade e isso traz reflexões para a humanidade, né? Porque a humanidade inteira, não importa se você é chinês, americano, europeu, brasileiro, nada. Todo mundo é afetado. Ela é uma doença que atinge todo mundo, é um vírus que ele é bastante democrático. Colocou todo mundo pobre, igual. Todo mundo, diante da morte, diante da doença e diante das nossas opções de vida. Então, não é a primeira pandemia. As pessoas mais suscetíveis por N situações de informações espirituais que elas trazem de outras existências, normalmente existem pessoas também, tem essa variável. Para nós, existe essa variável. Né? Para uma pessoa materialista, não. Mas para uma pessoa espiritualista, reencarnacionista, que sabe da lei de causa e efeito, obviamente que isso também é um vetor, é uma variável a mais na nossa equação para uma pessoa estar infectada ou não, evoluir ou não na doença.
Se olharmos espiritualmente, podemos afirmar que essas milhares de pessoas que estão desencarnando por Covid é devido a algum comprometimento kármico, será? Posso me estender um pouquinho? Sim, sem dúvida. Eu diria também, mas não necessariamente ou exclusivamente. Né? Por exemplo, gripe espanhola, 1918. Um dos grandes heróis da gripe espanhola no Brasil foi Eurípides Barçanufo. Né? Ele abriu um hospital de campanha, ele atendia as pessoas, ele não tinha nenhum receio. Numa época que não tinha nenhum tipo de tratamento, a não ser um paliativo para poder ajudar as pessoas, né? O sistema imune daquelas pessoas contaminadas a responder de alguma maneira. O Eurípides, ele não tinha nenhum comprometimento kármico. Ele era um herói do amor naquele momento. Mas, né, o Senhor o chamou através da gripe espanhola, né, do H1N1, que era o vírus da gripe espanhola. Então, ele abandonou o corpo. E ele não tinha um compromisso kármico, mas era o tempo dele partir. Então, onde eu quero chegar? Existem pessoas que têm realmente um comprometimento kármico ou uma informação no passado que vai levá-la a ter uma hipercoagulabilidade ou uma pneumonia ou uma miocardiopatia, né? Porque o vírus agride o coração também. Então, se essa pessoa não tiver mudado essas informações, elas vão ser atualizadas pelo vírus. Então, existe uma relação direta. Mas entenda que todos os seres humanos, eles podem adoecer eventualmente. Então, existe uma coisa assim, que não é muito discutida na doutrina espírita, mas é uma realidade, que existe aproveitamento kármico das coisas. Você pode não ter um vínculo kármico, né? A pessoa é infectada pelo SARS-CoV-2, ela evolui com uma pneumonia e desencarna por causa disso, né? Porque ela fez alguma coisa no passado. Isso é uma relação de causação, né? De causa e efeito direto. Mas existem pessoas que exploraram outras pessoas, eventualmente, numa fábrica onde ela não dava condições para as pessoas respirarem bem, onde havia muito elemento no ar, e ela, pela sua cobiça, por não melhorar as condições daquela pessoa, ela pode ter gerado uma informação onde ela tem a suscetibilidade para ter doença respiratória. E ela aí contrai. Como ela não mudou a mente dela, não se tornou uma pessoa bondosa, generosa, altruísta e tal, então aquela informação é atualizada. Ela não necessariamente deveria desencarnar pelo vírus, mas como não houve uma mudança de mente, que no cristianismo a gente chama de metanoia, então ela acaba afetada pelo. Então ela tem um aproveitamento kármico, né, da doença, entendeu? Mas não necessariamente uma relação de causa e efeito direta, mas uma relação de causa e efeito indireta. Isso é importante dizer, porque senão você vai ter que explicar porque milhares, ou não sei quantas pessoas estão agora no planeta, qual é a última contagem, mas você vai dizer que muita gente matou os outros afogados, isso é um absurdo, não tem sentido isso, né? Mas se eu contraio um vírus e desencarno por ele, eu também posso simplesmente estar na minha hora de ir embora. Não? Exatamente. Não necessariamente se alguém está te apontando o dedo e falando que você foi escolhido para ser excluído do planeta. Eu particularmente, isso fica em aberto, se você quiser discutir, outros colegas aí falando, tal, pensando, ouvindo, a gente tem que parar com isso na doutrina, de sempre estabelecer uma relação de causa e efeito direta entre as coisas e desqualificando alguém. Uma mulher teve um aborto espontâneo e tal, não conseguiu ser mãe, porque em outra vida... Ela abortou, entendeu? Por isso. Isso é um insulto, porque nós não temos essa informação. Era um Deus vingativo que Nossa Senhora... É uma lei mecânica e existe misericórdia divina, entendeu? E o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando as coisas acontecem para mexer com o entendimento do ser humano a respeito da vida.
As pessoas às vezes ficam ali muito dentro da caixinha, né? Já ganham dinheiro daquele jeito, mantêm a vida daquele jeito, então tudo funciona daquele jeito, você não pensa em mais nada. E quando acontece uma situação como essa, uma doença, no caso aqui agora a pandemia, as pessoas são obrigadas a pensar na finitude, na morte, na mudança econômica, na fragilidade, né, da vida e da economia, eventualmente, e de como nós somos suscetíveis a informações falsas e usos da situação, porque pessoas inteligentes vão começar a raciocinar sobre tudo isso. Isso muito cômodo falar, tá pagando o que fez, olha aí. Deus não é cobrador, o que é isso? Deus não, Deus é, ele criou o universo, ele não é Ele é perfeito. Cobrador, exatamente. Ele quer que a gente ame. Né? Uhum. Eu te cortei, continua. Não, é isso. Eu não posso estabelecer, nem tenho a pretensão de estabelecer que toda pessoa... É óbvio que se uma pessoa adoece, tal, aquilo é ruim, mas é bom. Porque, seja o que for, todas as experiências de vida, elas são educadoras. Elas devem produzir no indivíduo uma abertura consciencial para você interpretar a vida, interpretar a sua posição na vida, o que você está oferecendo, o que você está recebendo, né, a sua relação com Deus, com o mundo, com as pessoas e consigo mesmo. Não importa, casou, descasou, né, conseguiu um emprego, perdeu o emprego, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, contraiu uma doença ou tem uma doença rondando o mundo inteiro. Isso deve produzir em mim sabedoria. Exato. Para nós cristãos, espíritas, eu acho que o ponto central e que deve ser discutido nas nossas comunidades, né, é exatamente o que nós podemos aprender transcendentalmente, espiritualmente, para a nossa eternidade, né, para a nossa imortalidade, a fragilidade de nossos corpos e da nossa sociedade diante de um vírus. Com certeza. Okay. Agora, o medo. A pessoa que sente muito medo de adoecer, medo de pegar Covid, morre de medo de doença, né? Ele já morre antecipadamente, porque isso faz com que ele se torne mais vulnerável, mais frágil à doença. Porque o medo coloca o corpo em estado de alarme. E a reação natural do corpo é produzir cortisol. Porque se eu vou ser agredido, né, o medo, assim, eu vou ser atacado. É isso que tem na informação do corpo. É assim que ele reage instintivamente. Sim. Então eu detecto perigo no ambiente. Então há mudanças fisiológicas. A pupila dilata, eu acelero a respiração, o coração bate mais forte, o sangue sai da pele, por isso que as pessoas com medo ficam pálidas, vai para os músculos, porque eu preciso lutar ou eu preciso fugir. Então, mas depois que desaparece tudo, acabou o problema. Mas se eu tenho um problema durante um ano inteiro com um inimigo que eu não enxergo, né, todas as pessoas se aproximam de mim, se eu tiver assim, com essa atitude mental, ao invés de eu estabelecer fraternalmente um contato com as pessoas, distanciado, de maneira adequada, eu vejo a pessoa como um inimigo, não uma pessoa que pode estar sendo portadora da morte ou da doença para mim. Então, meu corpo está reagindo, ele está em alerta. O que é para o corpo estar em alerta? Eu vou ser ferido. Então, ele libera cortisol. O cortisol é um anti-inflamatório do corpo. Né? Ele é a curto prazo. Por quê? Porque eu posso ser ferido, cortado. O corpo aumenta a coagulabilidade. Ora, o vírus aumenta a coagulabilidade. Ele produz isso. E o cortisol muito alto, durante muito tempo, né, ele faz com que o sistema imune fique frágil, porque é anti-inflamatório. E a inflamação é para me proteger. O anti-inflamatório, o cortisol é bom para... Eu me cortei aqui, ele resolveu, pronto. Eu não fico tomando corticóides, a não ser que eu tenha doença autoimune, né, por muito tempo. Então, mas se eu fico muito tempo com cortisol, meu sistema imune falha. E eu estou mais coagulável. Se eu pegar o vírus, se eu for infectado, né, ele vai fazer a festa. Vai fazer a festa. Ele vai se multiplicar mais rapidamente, porque as minhas defesas estão diminuídas, e ele ainda vai alterar o meu sistema de coagulação, né, que está pronto para defender meu corpo de um sangramento, mas o vírus aumenta.
Então, quantas pessoas perdem, né, a existência exatamente porque houve muita coagulação e aquelas imagens de vidro fosco nos pulmões, aquilo tudo é problema vascular que acaba afetando a transferência de oxigênio e gás carbônico nos alvéolos, e o indivíduo entra em insuficiência respiratória e desencarna. Então, você está certa. O medo, sim, tire o medo da sua vida. No mundo espiritual, a gente lê nas páginas, eu me lembro de ter lido isso pelo André Luiz e pela psicografia do Divaldo, né, do Dr. Bezerra e o Manuel, o André Luiz, né? Emmanuel também fala disso, que no mundo espiritual existem programas para as pessoas não terem medo. Olha só, né? Certo? Em verdade, obviamente, isso é uma abordagem psiquiátrica, uma abordagem espiritual, onde você medita, você ora, você aprende a controlar a sua mente. Então, se a pessoa tem muito medo, ela deve procurar ajuda profissional. Porque ela não vai... Se ela já é espiritualista e ela está com medo, é porque não está funcionando. Então, é melhor procurar um profissional competente para ela diminuir esse componente psíquico, para ela poder ter uma resposta melhor caso haja alguma infecção. Porque se a pessoa está se cuidando, ela deve se cuidar sim, tomar todos os cuidados, protocolos, fazer tudo o que for necessário, conforme as orientações, ela tem que ficar tranquila. Se ela tomou todas as medidas, ela não foi negligente, ela não é responsável. Ela não é responsável por adoecer e nem por adoecer ninguém. Então, isso é consciência tranquila, né? Agora, se ela é infectada ou não, são outras questões. Eu tomei todas as precauções e me infectei, é uma experiência que eu tenho que viver. Exatamente, não significa como eu vou que eu vou viver, morrer. É uma escolha minha. Uhum. Se eu evoluir bem, ótimo. Se eu evoluir mal e desencarnar, também é uma experiência. Porque nós somos imortais. Eu já vivi outras existências, estou vivendo essa, provavelmente viverei outras. Mas eu sei que essa não é terminal e que perder a minha existência física não depende de mim. Eu não tenho intenção de morrer. Então, se eu for infectado e desencarnar, é vontade divina. E eu atendo à vontade de Deus e eu sei de uma coisa. Se eu desencarnar, vou desencarnar pensando em Jesus. Ponto. Vou desencarnar pensando em como eu posso servi-lo da melhor maneira possível. Exatamente. Mesmo hospitalizado, eventualmente. A não ser que eu esteja em coma, entubado, sei lá, mas ainda assim a gente pode servir bem. Exatamente. Né? Desprendido do corpo, né? Lá no CTI, ajudando os outros doentes, né? Dando passo nos outros, sei lá, qualquer coisa. Mas a gente tem que ter o espírito de serviço, o espírito de amor, de solidariedade o tempo todo, em toda e qualquer circunstância existencial. Exatamente. Nós chegamos ao final de mais um Plenitude e esse Plenitude é fantástico porque é simplesmente o especial de Natal. E para isso nós vamos convidar o Dr. Luiz Mário a deixar a sua mensagem de Natal para os nossos espectadores, nossos ouvintes. Jesus veio à Terra para trazer uma mensagem para a humanidade. E a mensagem conhecida como Evangelho. Evangelho é a palavra grega que significa boa nova, alvícera. É uma alegria. A mensagem cristã é uma mensagem de alegria. É uma mensagem de amor. Uma mensagem de confiança e fé. As pessoas estão com medo. O contrário do medo não é coragem. O contrário do medo nós encontramos nas epístolas, dos apóstolos, é amor. Quem ama não tem medo. Exatamente. Ao contrário de coragem, é covardia. Nós somos cristãos. Ao longo dos séculos, nós demos a nossa vida pelas pessoas. Né? Nós temos a história dos mártires, né? Nós temos a história dos santos, nós temos a história de grandes almas que vieram visitar o planeta em nome de Jesus, né? Seguindo o pensamento dele, se sacrificaram. Né? Assim, alegremente, no sentido de que eles estavam dando a vida por um amigo. Então, a mensagem de Natal é uma mensagem de Jesus, uma boa nova. O reino dos céus está presente,
Basta você despertar para ele e viver na companhia de Jesus. Luiz, um Feliz Natal para você. Obrigada por estar conosco novamente no Plenitude. Obrigado por me receber. Obrigada. E a vocês todos que nos acompanham durante todo o ano, deixamos aqui um enorme Feliz Natal, com muito amor, com muita paz, com muita união, mesmo distante fisicamente, porque é possível estarmos muito juntos, mesmo que os nossos corpos estejam separados. Então, um Feliz Natal com Jesus no seu lar, com amor e autoamor, com compreensão, sem medo de ser feliz, e que a sua oração na noite de Natal seja acolhida pelo Mestre Jesus. Que você se conecte a Ele e receba esse aniversariante tão especial dentro do seu lar. Beijinho carinhoso, cor-de-rosa e um Feliz Natal. Muita paz.